Ainda nada de orgasmo, mas só de ter coragem de me tocar já foi maravilhoso. Quando comecei a ler sobre lubrificação, eu nem precisei continuar, pois minha calcinha já estava molhada. Confesso que nunca desejei tanto que meu marido estivesse lá naquele momento. Olá, Sil. Antes de mais nada, peço que corrija essa carta, pois quase não tenho escolaridade. Conheci seus vídeos quando procurei sobre casamento perfeito e a partir desse dia nunca mais perdi um vídeo e assisti até os antigos também. Confesso que seguindo algumas dicas suas no meu casamento, meu marido está bem mais atento a mim e eu estou bem, agora mais do que nunca. Vou começar logo a explicar. Tenho 38 anos e fui criada em uma fazenda onde meu pai era manda-chuva do dono. Meu pai morreu trabalhando lá e minha mãe está lá até hoje. Ajuda um pouco na casa principal, mas pela idade avançada faz pouca coisa. Ela ainda mora na mesma casa que morava desde que se casou e foi para lá com meu pai. Estudei apenas nos primeiros anos, que era o que tinha lá por perto, uma escola rural. Desde pequena, eu já aprendia o trabalho doméstico. Eu e meus irmãos sempre trabalhamos desde pequenos, e o pouco contato que tínhamos com uma cidade era quando meu pai ia lá e algumas vezes nos levava. Várias famílias ali viviam, como se fosse uma vila, e eu nem vi que o tempo estava passando. Aos 13 anos eu fiquei mocinha e quase morri de susto. Pensei que realmente estava morrendo. Comecei a gritar: Eu vou morrer! Eu vou morrer! Quase mato todo mundo de susto também. Quando minha mãe viu o que era, me levou para dentro de casa e me explicou tudo. Disse como os bebês eram gerados e que Deus ficava olhando e punia quem fizesse safadeza sem ser casado. Eu fiquei ali com os olhos arregalados e quase nem respirava. Fiquei pensando, como o homem deita em cima da mulher e nasce um bebê tipo um pé de laranja? Após ouvir tanta mentira, sem saber que era mentira e sentir tanto medo, a última coisa que eu queria era chegar perto de um menino e assim me fechei. Aos 27 anos, minha vida era trabalhar. Por ser muito caprichosa, desde os 17 eu fui convidada a ficar na casa dos patrões e receber um salário só meu. Como eu não gastava nada, meu pai sugeriu que eu colocasse o meu salário no banco, caso houvesse uma emergência no futuro. Meus pais foram pais maravilhosos do jeito deles. Tudo ia bem, até que um dia se mudou para a fazenda uma nova família, um casal com uma criança. A mulher estava visivelmente contrariada com aquilo. Minha mãe disse que eles foram para lá contra a vontade dela, e pouco tempo depois, quando ela decidiu abandoná-lo para voltar para a cidade, ficamos sabendo que ela havia traído ele e que ele de vergonha se enfiou na fazenda. Não que meus pais falassem isso abertamente conosco, mas tínhamos ouvidos e as paredes eram finas. O fato é que da noite para o dia ela foi embora, desapareceu, deixando lá seu filho de 4 anos e o marido. Eu nunca tinha olhado para um homem como olhava para ele. Minha mãe se ofereceu para ficar com o menino enquanto ele estava fora trabalhando e eu simplesmente me apaixonei por aquela criança. Bom, Sil, você já deve saber no que deu, né? Essa carta vai ficar enorme, não esqueça de corrigir, por favor. A ideia dele era voltar para a cidade, mas nos apaixonamos e ele esqueceu logo a traidora. Nos casamos e, para dar um estudo melhor para o menino, que a essa altura já estava com 9 anos, decidimos ir embora e um ano depois meu pai faleceu de infarto. Sil, para encurtar a história é o seguinte: quero falar para que te escrevi. Lembra que juntei muito dinheiro? Foi com esse dinheiro que conseguimos ir para uma cidade maior e começar nossa vida. Era tudo muito novo para mim, mas rapidinho eu me acostumei. Apesar de não saber escrever direito, sou muito inteligente. Com o passar dos anos, após o casamento, percebi que nunca engravidava. Minha mãe dizia que era da vontade de Deus, por isso eu tinha ganho um anjo pronto para mim e assim aconteceu. Não temos filhos. O que vou falar aqui é engraçado. Eu nunca tinha tido um orgasmo e sempre achava que só engravidaria quando isso acontecesse. Santa ingenuidade, né? Logo depois
que tive acesso à internet, eu entendi muita coisa e descobri que não tinha nada a ver. Eu nunca quis saber qual o motivo de eu não poder ter filhos. E depois de cuidar dos meus irmãos e do meu filho adotivo, eu já me senti uma mãe completa. Mas voltando ao meu primeiro orgasmo. Devo ele a você, Sil, sim, a você. Apesar de amar muito meu marido, me foi ensinado que mulher servia para satisfazer o homem e assim eu fazia. Ele se esforçava para que eu sentisse algo, mas acho que no fundo eu nem sabia direito o que ele estava fazendo. Na verdade, eu tinha vergonha e sempre pensava que Deus estava vendo. Até tinha uma vontadinha, mas de nada adiantava. Na verdade, eu tinha vontade de procurar coisas na internet, na casa da minha patroa, onde eu tinha acesso, mas sempre lembrava da minha mãe falando sobre a ira de Deus. Minha patroa é uma mulher muito bonita e muito bacana. Ela me ensinou algumas coisas e a considero uma amiga. Já falei com ela sobre sexo e ela disse que isso não é normal, que eu deveria procurar um médico. Mas não tinha nada com minha saúde. Sempre que conversávamos, eu me sentia constrangida, então mudava de assunto. Até que um dia comecei a entender que Deus não tinha nada a ver com os orgasmos das mulheres e comecei a perder o medo. E no dia que você falou sobre aquele curso que ajudava para conter a urina e muitas outras coisas, inclusive para ter orgasmos mais intensos, a parte dos intensos eu nem dei bola. Eu só queria aprender a fazer. Acho que fui a primeira a comprar o curso de tanta ansiedade para saber o que era um orgasmo. Pedi para que minha patroa me ajudasse. Falei que estava com incontinência urinária e que precisava aprender o pompoarismo. Ela disse: se for para a sua saúde, será um presente meu. Você acredita se o que ela me deu o seu curso? E eu pensando que Deus queria meu mal. Depois de baixar no meu celular todo o material, ela me ensinou a abrir os livros e eu estava contando os minutos para ir embora e começar logo. Confesso que quando comprei pensei que eram vídeos seus ensinando, mas mesmo assim eu gostei. Era uma sexta-feira e li todos durante o final de semana. Meu marido queria saber o que tanto eu fazia no celular e eu disse que estava lendo um romance virtual. Comecei direto com o de masturbação, porque era o que eu queria. Como eu poderia saber que era só colocar a mão em mim e que eu nem precisava de homem para isso? Cio do céu, tenho até vergonha de falar, mas eu comecei a sentir uma coisa tipo uma coceira lá embaixo que tive que correr para o banheiro fazer xixi. Depois de ler ele inteiro, eu fui tomar banho. Aproveitei que meu marido tinha ido jogar bola com o filho dele, que eles vão todo sábado à tarde. Eu chorei. Não sabia se era de alegria por ter aquela sensação tão boa dos meus dedos em mim, como fala no livro, ou de raiva de não saber disso antes. Bom, ainda nada de orgasmo, mas só de ter coragem de me tocar já foi maravilhoso. Quando comecei a ler sobre lubrificação, eu nem precisei continuar, pois minha calcinha já estava molhada. Confesso que nunca desejei tanto que meu marido estivesse lá naquele momento. Eu ficava imaginando como seria. Eu estava querendo pela primeira vez fazer sexo com ele. Comecei a ler o livro maior sobre o pompoarismo. No começo achei estranho, mas quando comecei a contrair as primeiras vezes, começou a me dar um calor, uma sensação tão estranha. Fui até a cama e fiz exatamente o que dizia no livro sobre masturbação. Cio do céu, eu nunca imaginei que tal sensação fosse possível. Fiz 3 vezes e quando meu marido chegou eu estava rindo à toa. Era como nascer com quase 40 anos. Como pude deixar minha mãe me castrar dessa maneira? A primeira coisa que pensei foi: será que minha mãe já sentiu isso? À noite fiz amor com meu marido, mas nada de orgasmo com ele. Fiquei com vontade, mas não tive coragem de me tocar. Mas o sexo já foi bem melhor do que todas as outras vezes. No domingo bem cedo, arrumei minha casa e voltei para o celular. Eu sabia que não era só aquilo. E após 3 semanas contraindo bem certinho, como dizia no livro,
e sem usar aquelas coisas lá que tinha que colocar dentro, eu tive meu primeiro orgasmo com meu marido. Ele começou a estranhar desde o começo. Disse que eu estava diferente. Sil, como pode uma pessoa ser tão tapada como eu era? Estou deixando meu marido enlouquecido. Virei uma louca da cama. Orgasmo sem to... Peraí. Orgasmo sem me tocar tenho às vezes só. Ah, ela quis dizer que orgasmo vaginal ela só tem às vezes, mas não importa. Agora virei uma mulher sem vergonha. E através de você eu vi que Deus não pune ninguém. Obrigada, Sil, por esse presente que na verdade foi um presente mesmo. Sei que parece chato fazer os exercícios, mas eu queria muito. Então me dediquei e depois que a gente acostuma, vira rotina. Hoje eu não sou mais a mulher ignorante que vivia presa naquela fazenda. Quero concluir meus estudos para iniciar uma faculdade à distância. Meu marido veio para cá como ajudante de pedreiro e em pouco tempo começou a pegar obras por conta própria. O mais legal é que te conheci sem ser através de traição e assim posso ter um casamento saudável e nem ter medo que isso ocorra. Para o meu marido me trair, ele tem que tomar Viagra. Um beijo, Sil, você é meu anjo. Ai, gente do céu. Eu já tinha lido, já tinha chorado antes, mas, cara, eu não sei se vocês conseguiram sentir a mesma coisa que eu senti. Tipo, eu ficava vendo ela, assim, quando eu recebi, uma mulher com quase 40 anos, uma menina, né, no corpo de uma mulher de quase 40 anos e saber assim que o meu trabalho, que o e-book que a Vivi fez, que é uma coisa que não é tão difícil, né? É, mudou a vida de pelo menos uma pessoa. Isso pra mim nunca vai ter preço. Vocês viram aqui, né, que ela falou que ficava lendo no celular. E foi pensando nisso que eu comprei da Vivi, né, como é que fala, gente? Ai, os direitos do e-book e transformei ele em áudio. Então, quem comprar a partir de hoje vai receber tudo em áudio narrado pela minha voz. Eu já falei isso, eu acho que numa live. É, por quê? Porque você pode estar lá no seu trabalho, lavando a sua roupa, fazendo a sua comida e com o fone. É dessa maneira que eu estudo. É assim que eu ouço os meus livros, porque apesar de comprar os livros para estudo mesmo, né, onde eu tenho que grifar e anotar e relembrar, primeiro eu ouço o livro em audiobook. Então eu decidi gravar todo o curso de pompoarismo que a gente desenvolveu para tornar mais fácil para vocês, sem alterar em nada aquele valor que quando a Vivi colocou à venda era 200 e alguma coisa, R$ 247, eu não lembro. E para as minhas leitoras ela havia feito o valor mais em conta de 97 e eu mantive esse valor e vou manter porque agora quem manda nesse negócio sou eu. Ai, obrigada, Vivi, por ter feito a parte mais difícil, né? Não, a parte mais difícil é a nossa mesmo. É a nossa dedicação, é a gente querer, é a gente buscar. Eu fiquei assim, assustada quando eu descobri que 40% das mulheres nunca se tocaram. E a nossa amiga que era uma dessas pessoas, por conta de criação, existem dois mundos bem distintos, né? O mundo das mulheres que acham que vão, por conta dessa liberdade sexual, elas podem destruir seu corpo, sua autoestima, tudo, né? Fazendo sexo com qualquer pessoa, o que eu não acho errado se for por busca de prazer momentâneo. E temos o outro lado também das mulheres que foram simplesmente, não foi ensinado a elas nada sobre sexo. Não foi ensinado nada. As mães tinham vergonha, as filhas não tinham coragem de tirar a roupa perto das mães. É uma coisa assim de criação mesmo. Eu lembro que quando eu fiquei menstruada pela primeira vez, gente do céu, foi assim assustador. Minha mãe
E eu ainda era daquela época que não podia lavar cabelo depois de ter bebê e nem nos dias que tivesse menstruada. Não podia lavar o cabelo. E aí eu tinha um cabelo mais comprido, eu tinha 13 anos. E a minha mãe falou pra mim à noite, mas eu tinha 13 anos, mas eu era uma moleca, eu era um meninão, assim, vivia por meio dos matos, correndo com os piá, eu era bem doida. E aí a minha mãe falou assim: vai tomar banho, vai tomar banho. E eu não ia. E já tava tarde da noite e tava mais frio. Aí eu não lavei meu cabelo, né? Óbvio, meu cabelo tinha que secar, não tinha secador naquela época. E no outro dia eu acordei menstruada e eu tinha vergonha de contar para minha mãe aquilo. E eu fiquei durante o dia todo, eu roubei um absorvente que ela escondia, porque era vergonhoso mostrar. Ela escondia por baixo das roupas dela um pacote de absorvente. E eu fui lá e achei, eu precisava de alguma coisa. E eu lembro que naquela época também, as mães não, a minha pelo menos não comprava absorvente para mim. Ela rasgava uns lençóis velhos, dobrava aquilo e eu tinha que colocar aquilo. Só que vocês imaginem, aquilo não tem proteção de plástico, de nada. Então, quantas vezes eu tava no colégio, eu ia pro banheiro chorando, aparecia por fora da roupa, porque eu colocava um monte de pano assim pra não vazar, mas o sangue penetrava assim e ele já saía pra baixo, ele não tinha proteção. Então, gente, foi terrível pra mim. E minha mãe não comprava. Ela falava assim pra mim: não, você não é rica. Você é rica pra usar essas coisas? Eu sofri muito com isso, muito. Era um tormento toda vez que eu. Acho que por isso que eu chorei, porque eu lembrei um pouco de mim, de como eu fui criada. E não era falta de dinheiro, porque eu trabalhava. E a minha mãe, ela me fazia fazer pintura, sabe, em tecido, essas coisas. Eu detestava aquilo, mas era uma coisa que eu sabia fazer. E ela me obrigava a pintar, porque tinha que vender, e daí ela me chantageava. Ela falava: ah, se você quer um sapato, se você quer não sei o que, você tem que trabalhar. Então, aos 13 anos, eu fazia aquilo. Eu pintava, eu detestava. Eu não entendia que eu estava sendo obrigada. Mas mesmo assim, ela não comprava absorvente para mim. Ela só me dava as coisas que ela queria me dar, né? E tem gente que fala aqui que eu tenho mágoas da minha mãe. Hoje, gente, eu juro pra vocês, eu comecei a perceber muita coisa relacionada à minha infância e ao que eu passei que eu não queria ver. Hoje eu estou vendo. Eu não tenho mágoa, são coisas que eu preciso trazer para a realidade para eu conseguir limpar. Isso que se chama limpeza de memórias, porque essas memórias elas estão ali, elas estavam ali e eu não via. Porque para mim era normal aquilo, e de normal pouca coisa tinha, entenderam? Então, sim, é a emoção do momento e eu faço a limpeza. Toda vez que vem essa memória, eu limpo ela, eu agradeço, eu eu perdoo, eu me perdoo por ter permitido achar que tudo isso era normal, mas não era. Mas voltando aqui à história, né? Então, eu lembro que deixa eu lembrar aqui que eu tava falando. Ah, eu tava falando de quando eu fiquei menstruada. E aí, eu peguei um absorvente escondido, enrolava papel higiênico, só que chegou a tal do final do dia e eu fui tomar banho e não lavei o meu cabelo. E a minha mãe veio com o chinelo na mão. Você volta. Ela me tratava igual um. Você volta pra esse banheiro lavar esses cabelos encardidos e não sei o quê. Daí eu falei: não posso. Porque eu falei bem baixinho, porque eu fiquei mocinha, porque eu fiquei menstruada. Igual ela falou que, gente, eu me vi nisso. Porque eu fiquei mocinha. E daí a minha mãe deu um pé pra trás e começou a me xingar, é óbvio, né? Viu? Tinha que ter lavado esses cabelos. Ao invés dela vir falar: filha, vem cá, eu vou te explicar tudo e tal, vamos lá. Não, ela continua. Ela tinha outro motivo pra me xingar e pra brigar comigo. Porque eu não tinha lavado os cabelos. Então, assim, a primeira coisa que ela fez foi no outro dia comprar um sutiã e me obrigar a usar. Eu fiquei muito constrangida, eu tinha vergonha de ir pra escola de sutiã, porque eu não tinha seio ainda, mas tinha que usar. A partir daquele momento parecia assim que foi uma transição. Antes eu era uma criança, depois eu virei uma mulher que ninguém mais podia olhar, que não podia. Sabe, vocês sabem do que eu tô falando, mas enfim, voltando ao ponto aqui, né? Então, quando eu
perdi minha virgindade, eu não sabia nada. Foi horrível, foi terrível, gente, terrível. Medo. Do mesmo jeito que ela via Deus aqui em cima, eu via minha mãe. Eu só conseguia pensar na minha mãe, as ameaças que ela fazia, que meu pai fazia, se eu perdesse minha virgindade. Era como se fosse assim: temos um dote. Para a hora que aparecer um otário querendo casar, nós podemos falar, case com ela que ela é virgem, algo do tipo. E foi horrível. E mesmo depois com o pai dos meus filhos, quando que foi o meu segundo homem, né? Eu não sentia nada, gente. Eu não sentia nada. Eu fui no médico. Hoje, quando eu lembro assim, eu fico pensando o que aquele médico pensou de mim. Porque eu cheguei, gente, eu juro pra vocês. Eu cheguei com o pai dos meus filhos. Eu também fui a segunda mulher da vida dele. E aí os dois sentados na frente do médico e o médico falou: Ah, o que tá acontecendo? Nós fomos no ginecologista como se fosse fazer terapia de casal. E daí eu falei pra ele: é que eu não consigo ter orgasmo. Só que vejam como são as coisas. Eu tive o meu primeiro orgasmo clitoriano aos 7 anos de idade. Quem me acompanha aqui no canal, uma vez eu coloquei um vídeo 50 fatos sobre mim, acho que nem tá mais no ar. E eu falei. Então as pessoas podem achar que eu era uma mulher super bem resolvida. Não, porque eu tinha aquela sensação e eu gostava e eu fazia, mas eu não sabia o que era aquilo. E aí, quando eu fiquei mais adulta, depois dos 13, 14 anos, eu parei com aquilo, porque aí eu ouvia minha mãe falando sobre Deus, sobre pecado, sobre Deus tá vendo, porque antes eu era uma criança ingênua. Então, eu fazia determinadas coisas, eu me tocava e tal, mas eu não sabia que aquilo era ruim. Eu sabia que não podia fazer perto da mãe ou ficar falando e tal, mas eu não sabia que aquilo era ruim. E depois que começaram a me castrar, como ela falou, né? Acho que ela falou a palavra castrar aqui. Eu fui deixando aquilo de lado. E eu achava que o sexo ia me dar sensações maravilhosas e não foi bem assim. E, e é isso. Tava lendo aqui pra falar do negócio dela aqui, da carta dela, né? Do e-mail que ela mandou. E lembrei que tava lendo e lembrando de mim em todos os sentidos. E é isso, então. E aí, o curso de pompoarismo que mudou a vida dela e já mudou a vida de muita gente aqui. Eu tenho certeza, mudou a minha também. Eu não tenho namorado, mas tudo mudou por aqui também. Eu sou uma mulher mais confiante, vocês já sabem. Se eu tivesse conhecido isso antes, né, quando eu casei, talvez eu não tivesse perdido tanto tempo da minha vida. O meu primeiro orgasmo com o pai dos meus filhos foi muito tempo depois dos meus filhos terem nascido. E é estranho falar isso, mas é mais pura verdade. Porque eu comecei, né, a pensar mais em mim, como ela fez aqui. Ela foi atrás, eu fui atrás também. E ainda eu tinha o ponto de que nós não tínhamos uma conexão sexual, nós não tínhamos, pelo menos da minha parte, não existia aquela paixão, aquela atração, porque ele me podou muito no começo. Ele também tinha muito as questões religiosas. Não vou citar detalhes aqui, porque a minha intenção não é expor ninguém aqui, além de mim mesma, né? Porque o que eu mais faço aqui nesse canal é expor a minha vida. Às vezes eu fico pensando, Sil do céu, fecha a sua boca. Quando eu vi, eu já falei. Mas eu não vejo problemas, porque eu não tô prejudicando ninguém contando as minhas experiências. Mas no começo foi bem complicado, quando eu fui morar com ele, foi bem complicado. Tinha também muitas questões religiosas envolvidas. E depois ele tentou amenizar muita coisa, mas eu já estava nessa fase do bloqueio ali. Então é isso, eu acho que é isso que acontece. Eu acho que muitas mulheres acham que talvez o problema esteja no marido, é o marido que tem que proporcionar o prazer a ela. E na verdade não é. Você tem que se conhecer. Você tem que buscar isso através de técnica, através de toque, através de vibrador, através de vídeo, sei lá o que. É você que tem que descobrir como você gosta, como você se sente. E você tem que ter essa liberdade de conversar com o seu parceiro, de falar para ele. A gente vê na internet tanto conteúdo que eu considero até meio que promíscuo.
que dá a entender que você precisa de malabarismo na cama, que você precisa de técnica. Não, você não precisa de muita coisa, além de conhecer seu corpo, além de... Cara, eu acho assim, esses exercícios do pompoarismo, eles são fantásticos, porque como ela falou aqui, aconteceu comigo também. Eu fui buscar isso por conta da incontinência urinária. E quando você começa a fazer os exercícios e se concentrar na concentração, na contração ali, começa a irrigar muito essa área, muito sangue. É como você tá na academia e você tá fazendo musculação. Eu sei que o meu professor fala, você tem que andar 10 minutos antes e 20 minutos depois. E ele fala que tem a ver com a redistribuição do sangue no corpo. Então é mais ou menos isso que acontece. Você está contraindo, você está fazendo um exercício e ali vai ficar mais sensível. E é isso. E aí você vai falar, como a menina disse lá num post meu, nós temos agora que fazer de tudo para agradar os homens. Mas, gente, essa carta aqui, ela caiu, ela falou carta, né? Esse e-mail aqui caiu do céu, porque mostra para vocês. Talvez eu não conseguisse passar isso da maneira com que ela passou. Mostra para vocês que ela não estava preocupada em satisfazer o marido dela. Ela estava preocupada em descobrir o que vinha, por que as pessoas falavam tanto disso, de que tem algo, e provavelmente vê nas novelas aquela coisa e não acontecia. E comigo também não acontecia. E para quem tiver, gente, interesse em adquirir, é o curso mais barato que tem na internet a respeito desse assunto. Vocês podem pesquisar onde vocês quiserem. É uma linguagem simples, agora está narrado pela minha voz. Clica aqui, ó, tá aqui, é o primeiro link, clica, olha lá, vê sobre o que fala. Tem até aquele outro vídeo meu, se eu não me engano, tá lá também. Veja do que se trata e vá em busca da sua satisfação, independente se você tem namorado, se você não tem. Pediram também para eu falar sobre menopausa, para eu falar sobre outros assuntos. Ali fala muita coisa a respeito. Então, se você tem interesse em transformar a sua vida como ela, que, gente, ela não colocou o nome. Ela não colocou o nome dela no texto, porque normalmente coloca eu sou fulana de tal, pode me chamar tal, é assim que vem. Oi, Sil, meu nome é Mariana e eu gostaria que você me chamasse de Suzana. E às vezes o nome vem no próprio e-mail, mas muitas vezes vem com o sobrenome. Então eu não sei o nome dela, mas ela escreveu com todo amor. Eu corrigi como ela pediu, tava bem difícil de interpretar o e-mail, mas eu entendi tudo que ela quis dizer. Então eu fiz a correção, deixei com as palavras dela, me emocionei enquanto estava corrigindo, como me emocionei agora também. E eu tenho certeza que tem um monte de gente aí que se identificou, se não agora, né, na vida adulta, mas quando criança, eu tenho certeza. As nossas mães tinham culpa de ser desse jeito? Acredito que não, mas algumas não deveriam ter tido filho, né, gente? Algumas não deveriam, não estavam preparadas para ter filhos, talvez. Bom, gente, é isso. E eu quero que vocês deixem os comentários de vocês aqui. É muito importante para mim, é muito importante para o canal, é importante para as pessoas, porque a gente consegue atingir um número maior de pessoas quando a gente comenta. O YouTube entende que tem movimentação, então ele acaba indicando mais os vídeos. E compartilha esse vídeo, eu sei que você também vai emocionar muita gente com essa história.